Achei muito interessante, né? Já foi um salto para o forrobol, que ano passado a gente disputou uma competição de escolinhas e esse ano passamos por uma competição mais forte, com equipes mais competitivas e achei muito bom, né? O 96 está na final, o Mirim, a gente vai fazer a final com o Riachinho, o time está muito bem, a gente tem muita esperança de conquistar o título, e o 95, que é o pré-infantil, foi desclassificado pelo América, porque o América jogava com a vantagem do empate. Então foi desclassificado com muita honra, com muita disputa, com muita força. Então a gente está muito satisfeito e feliz, porque a Copa Integração foi muito organizada, seguiu bem o calendário, né, foi muito disciplinada. É uma reclamaçãozinha ou outra ali com o árbitro, mas não tem jeito. O futebol, o dia que a gente não reclamar com o árbitro, tá caro. E muita satisfação do forrobol ter participado. Nós estamos muito satisfeitos, o saldo é muito positivo. O jogador destaque vai pra quem? Ué, eu acredito que no 95, né, no pré-infantil, do nosso time que você está falando, eu acredito que nós tivemos assim bem um destaque. O time coletivamente jogou muito bem, né? Mas eu acho que o Fernando Malta foi assim, por ele ter chegado esse ano, ele foi um destaque. Fernando Malta, o volante esquerdo nosso, né? E no Mirim eu destacaria os dois atacantes, né? O Breno e o Marcos, que realmente estão jogando muita bola. E aí eu queria que você deixasse uma mensagem para a sua equipe, para as demais equipes que participaram também da competição. Eu acho que a gente tem que tratar sempre, né, esses jogos, né, que nem são crianças mais, tratar com muito respeito, com muita dignidade. O saldo negativo que eu vi às vezes foi só torcida, sabe? Eu acho que a torcida às vezes exagera, os pais querem que o menino jogue bola de qualquer jeito, a qualquer custo. Então a baixaria da torcida é que me desanima às vezes com o futebol. Então o recado que eu deixo é que a gente trate com muita educação, com muito respeito todos esses meninos, que a maioria não vai virar jogador. A verdade é essa. A estatística mostra que só 3,5% viram jogadores. Então os outros 96,5% a gente tem que preparar para a vida, para ser um bom jornalista, um bom médico, um bom pedreiro, um bom empresário. Então a minha mensagem é essa, vamos ter mais cuidado, os técnicos, né, a torcida, todo mundo que está envolvido no futebol, para que esses meninos não tenham que aprender só futebol, mas sim serem cidadãos.